Em continuidade ao nosso treinamento sobre o DocWiki, agora é a melhor parte, a parte da criação das páginas, né? Então aqui ó, eu acessei o sistema, aí aqui quando eu clico aqui em cima aqui, ele vem para a raiz do sistema, né? Que seria a página onde a gente vai criar os índices. Então o que que eu vou criar aqui? Vou utilizar, por exemplo, esse comando aqui, ó, que é um cabeçalho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar aqui assim, ó, documentação interna, procedimentos operacionais. Vou salvar aqui para vocês verem como vai ficar. Olha lá, eu salvo, né? E lá eu edito tudo em TXT. Então, para quem é das antigas aí na informática, vai lembrar do antigo WS, né? Que o WS a gente digitava, colocava lá os comandos de negrito, de itálico, sublinhado, né? Aumentar a letra, diminuir a letra, mas na tela a gente via tudo um TXT, um arquivo sem formatação. Não era igual os editores de texto é, mais atuais que a gente já vê na tela da forma como vai ficar. Isso aí tem, né, tem gente que tem dificuldade, vai achar que é mais difícil editar dessa forma, mas tem uma vantagem nessa forma de editar que é a padronização. Então, assim, fica bem padronizado a documentação, não fica difícil de quem vai escrever a documentação lembrar, ah, esse aqui eu tenho que colocar um negrito, esse aqui a letra é tamanho tal, fonte tal, esse tópico deve ser escrito dessa forma. Então, isso aqui é uma coisa simples para quem vai digitar, entendeu? Não ter que ficar preocupando com formatação. Então, por isso que é dessa forma. Então, aqui, ó, quando eu coloco esses tracinhos aqui, automaticamente ele já entende que é um cabeçalho. Olha lá, e aí se eu colocar menos tracinhos aqui, ó, vou copiar aqui, vou colocar menos um. Aí automaticamente, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar com a letra menor, tá vendo? Então, ou seja, se eu diminuir aqui, agora criar um outro nível aqui, ó, diminuir tracinho aqui, deixar só 3 agora. Olha lá, aí ele vai fazendo essa formatação automática. Então isso aqui facilita para o usuário para ele não ter que ficar preocupado se está escrevendo na formatação certa, né? Então como a gente utiliza o DocWiki para documentação, a gente tem que manter um padrão. Não dá para ficar assim cada hora editando, utilizando uma fonte de um tamanho, uma hora usa negrito, outra hora usa itálico. Então, como a gente tem que adotar uma padronização, o DocWiki facilita bastante nesse sentido. Então, vamos lá, agora que eu criei aqui o título, agora eu vou colocar aqui ó, uma lista de itens, ó, onde eu vou colocar aqui ó, primeiro documento de exemplo, vou colocar aqui, ó. Só que aí o que ele vai fazer? Pronto, ele criou aqui, colocou aqui primeiro documento de exemplo, mas como que eu vou criar aqui uma página para clicar aqui e ir para essa outra página aqui? Porque aqui que eu vou fazer um índice, ó. Eu vou colocar aqui, ó, segundo documento de exemplo, terceiro documento de exemplo e por aí vai. Aí eu salvando aqui, ó. Então eu quero que cada vez aqui eu cliquei no primeiro documento de exemplo, eu vou para uma página, clico no segundo documento de exemplo, vou para outra página, clico no terceiro documento de exemplo, vou para outra página. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, é bem simples. Vou colocar aqui, ó, esse dois colchetes, aí eu coloco o nome do arquivo que eu quero criar. Por exemplo, o nome do arquivo pode ser aqui, ó, ex primeiro, um exemplo. Coloco agora é, esse sinal aqui, né? E aí coloco dois colchetes fechando e salvo. Aí automaticamente o que ele fez? Ele já criou para mim um link. Esse link aqui, por que que está de vermelho? Porque eu ainda não criei esse arquivo. Então agora como que eu vou criar esse arquivo? Eu clico aqui, aí ele fala aqui, ó, que esse tópico não existe, e aí eu peço aqui para criar essa página. E aí eu crio aqui, ó, primeiro
documento de exemplo. Aí eu vou colocar aqui, ó, teste de procedimento operacional. Aí, ó, aí ele criou uma paginazinha. Agora eu vou voltar aqui na raiz, olha lá, aí já está verde, porque agora eu já tenho essa página. Então, ou seja, eu criei aqui, ó, primeiro documento de exemplo, clico, eu vou para o documento, faço a documentação toda aqui e sempre volto para a raiz. Então agora eu quero criar o segundo documento de exemplo. Então eu vou editar a página aqui de novo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, colchete, colchete, x segundo. Isso aqui eu posso colocar qualquer nome de arquivo aqui, que ele vai criar esse arquivo no servidor, é um arquivo TXT, ele vai criar um arquivo no TXT e vai colocar o conteúdo que a gente digitar dentro desse arquivo. Então poderia colocar aqui o nome do arquivo também, o segundo documento, tá vendo? E aí fecha o colchete aqui. Ele tá vermelho, então é porque eu não criei a página ainda. Agora venho aqui e crio a página aqui, ó. Segundo documento de exemplo. Teste de documentação. Salvo, aí, ó, criei. Então, e assim eu vou criando todas as páginas. Né? Logicamente seria mais fácil o que? Eu já vim aqui, né, logo de cara, por exemplo, se eu já vou criar aqui a terceira página, terceiro documento, e aí eu já coloco aqui o título, né? Título de teste, um exemplo. Aí depois eu coloco aqui, ó, copio aqui, colo na mesma formatação. Aí eu coloco aqui, ó, quarto documento, ou um exemplo, como editar vídeo no YouTube. E aí eu posso colocar aqui, ó, o título, como editar vídeos no YouTube. Como editar vídeos para o YouTube, um exemplo, né? Aí aqui, ó, eu posso deixar o nome do arquivo menor, né? Não precisa esse aqui depois desse sinal aqui, eu vou colocar depois do pipe, né? Aí eu vou colocar aqui o texto que vai aparecer na tela para o usuário. E aqui eu vou colocar o link. Para quem entende de HTML, seria a mesma coisa, né? Da URL da página e aqui o que vai aparecer no link para o usuário clicar. E aí sempre que eu salvo aqui, como não existe a página ainda, ele vai ficar vermelho porque está me mostrando que o link está quebrado. E aí eu tenho que clicar aqui e fazer a criação da página. É obrigado a começar a página com o cabeçalho? Não, posso começar ela assim, ó. Normal, ela posso colocar uma página sem nada, mas aí como que ela vai ficar? Vai ficar só o texto dessa forma aqui. Agora, por exemplo, eu posso utilizar aqui negrito. Eu escrevi uma palavra aqui, eu quero colocar negrito. Aí eu posso selecionar a palavra, clicar aqui e vai colocar negrito. Ou então eu posso fazer aqui, ó, asterisco, asterisco, colocar teste de negrito. Asterisco, asterisco. Então, ó, colocou negrito. Então eu posso fazer os comandos direto à medida que eu vou sabendo os comandos, ou se eu não sei os comandos, por exemplo, aqui ó, exemplo de uma frase onde vou colocar uma palavra em itálico. Aí agora eu quero colocar só a palavra aqui, ó, e marcar ela em itálico. Então eu seleciono ela aqui e venho aqui, ó, itálico. Aí vai colocar o sinalzinho aqui no editor e aí automaticamente aqui já vai ficar em itálico, certo? Então tudo é nessa base aqui. Agora depois eu vou mostrar os outros elementos aqui em outro vídeo, porque aí eu vou explicar em outro vídeo como que faz para adicionar imagens, né, e outros arquivos. Dá para adicionar arquivo PDF também, outros tipos de arquivo. E também vou fazer um outro vídeo ensinando a instalar uma extensão que vai exibir vídeos do YouTube já dentro da Wiki. Então, ou seja, em vez de a gente ter que colocar um link
para ir para o YouTube, ele já mostra o vídeo do YouTube na janela do próprio Wiki. Então depois vai ter esses outros vídeos também explicando esses outros recursos.